Você seria um filósofo também? Uma filósofa também? Como eu posso identificar que uma pessoa é um filósofo ou não? Tem características que a gente poderia talvez fazer uma diferenciação razoável? Eu pessoalmente gosto muito daquela análise etimológica da palavra filosofia, certo? Quando a gente vê a palavra filosofia, a gente analisa lá e vê, por exemplo, que filosofia significa amor pelo saber. Por quê? Filo significa amor, amor de amizade, por assim dizer, tá? Filia. A gente teria também, por exemplo, eros, que seria amor mais sexual, né? Apesar de que eros lá para Platão pode ser mais amplo, enfim, mas geralmente a gente considera um amor sexual. E o ágape, né, que o pessoal cristão adora, né, que é um amor lá de entrega, que não sei o quê, enfim. A gente tem lá o filia, o filos, né, que seria o amor de amizade, okay? Um amor de amigo, propriamente dito. Que a gente às vezes tem por certos objetos, uma certa afeição que a gente tem também por certos objetos pode ser chamado de filia também, ok? Filo. O Sofia significa sabedoria, ok? Então se tem junção de filo com Sofia, você tem lá amor à sabedoria. Não sei o quanto que obviamente isso daí é uma coisa do ensino médio, certo? Não é uma coisa assim muito aprofundada. Você pode te relembrar, né, se você se perguntar o que é filosofia. Filosofia é o amor pela sabedoria. Para tentar trazer algum esclarecimento, porque isso daí parece que está falando uma coisa muito geral. Tá, amor, sabedoria, todo mundo ama saber, todo mundo gosta de saber. Né? Não há nenhuma diferença, todo mundo é filósofo, então pronto, acabou. Né? Porque todo mundo gosta de saber, todo mundo gosta de saber da vida dos outros, né? Todo mundo gosta de saber sobre, sei lá, sobre jogo de futebol, sobre qual o próximo episódio lá da série da Netflix. Você gosta de saber sobre essas coisas. Né? Você gosta de saber o próximo episódio da novela, capítulo da novela, enfim. A gente gosta de saber, né? Alguma coisa a gente gosta de saber. Né? Seu time de futebol lá, não sei. A questão é que essas coisas são muito superficiais, né? Obviamente. Mas a gente gosta de saber, sempre gosta de saber. A minha linha de pensamento é um pouco aristotélica nesse sentido, que é a maneira como Aristóteles descreve no início do livro A Metafísica. Né? A Metafísica de Aristóteles, esse livro, tem lá no capítulo 1, né? A gente chama livro 1, que trabalha exatamente o que é filosofia. E lá, logo de cara, diz: todos os homens tendem por natureza saber, e a maior prova disso é que todo mundo ama ver as coisas, enfim. Então, a filosofia, eu pego um pouco desse posicionamento de Aristóteles. Todos os homens amam saber, todos os homens tendem por natureza saber. Essa primeira frase, todos os homens tendem por natureza saber, é a primeira frase da metafísica, da obra lá. E assim ele fica explicando por que ele disse essa frase. Todos os homens tendem por natureza saber. Eu conheço um professor da UFRJ que é capaz de dar uma aula de 3 horas e pancada lá sobre somente essa frase simples aí. Todos os homens tendem por natureza ao saber. Tem muita coisa por trás dessa frase. Aqui eu pego muito essa base para poder dizer que todo mundo tem uma tendência a saber, todo mundo tem uma certa puxadinha filosófica, digamos assim. A grande questão é o seguinte: o que vai separar um filósofo, assim, talvez mais profissional, se você quiser dizer, de alguém leigo, né? Se aprofundar. Antes de mais nada, ir nos fundamentos, buscar os fundamentos. Um filósofo, por exemplo, poderia até gostar de saber sobre novela, por exemplo. Mas ele não iria se contentar em saber só os capítulos, sabe? Ele iria querer conhecer a história de cada personagem. Ele iria querer conhecer o diretor, qual a tendência tendência de pensamento que o diretor tem. O filósofo ele iria em cada detalhe, sabe? A gente poderia imaginar o que está fundamentando aquilo ali,
Ah, sim, a influência que a novela provoca na população, né? Olha só, é uma coisa filosófica para a gente pensar. Isso já está começando a ir muito mais aprofundadamente, de uma maneira muito mais aprofundada. As razões que fizeram com que aquela novela acontecesse. Repare, isso é ir muito mais a fundo. Isso é não ficar na superfície. Certo? Se ficar na superfície, a gente só vê os capítulos e vai embora. A gente tem então essa tendência, né, de buscar conhecer as coisas. Todo mundo tem isso. Tá? Isso é uma coisa comum do ser humano. É uma característica humana por ele ter um intelecto, por ele ter esse cérebro aqui, que está sempre pensando e buscando conhecer as coisas. Tá? Agora, a questão é, você fica só na superfície ou você vai lá nos fundamentos? Há muita coisa que pode ser pensada e muita coisa que está sendo escondida ali diante dos seus olhos e você não está vendo. Sabe? Só de você imaginar uma coisa como essa, o filósofo fica meio incomodado. Ele está querendo, ele pensa, poxa, tem que dar um jeito de descobrir como saber mais sobre esse assunto. Sabe? Eu quero ter um método seguro para conhecer. Isso tudo, por que ele está fazendo isso? Porque ele ama o saber. Ele tem essa tendência ao saber. Repare que isso a gente já separa, então, aquele cara que ama o saber e uma pessoa que acha que já sabe de tudo. Se o cara acha que sabe de tudo, ele não tem como mais adquirir nenhum conhecimento novo. Certo? Agora, se a pessoa ama o saber, ela está constantemente buscando construir esse saber. Ela não se sacia com o saber que acabou de ser colocado para ela. Eu preciso saber mais. Ok? Você pode filosofar sobre qualquer coisa, em certo sentido. Aristóteles ele chega a um momento lá que fala assim do amor aos mitos, para você ter uma ideia. A filosofia pode envolver inclusive o amor aos mitos. Mas aí você saber os mitos nos detalhes, o que provocou aqueles mitos, o que causou aqueles mitos. Você pode ser um filósofo estudando os mitos. Sabe? É possível. Sabe? Só que é aquela coisa, ir no profundo. Não ficar só na superfície. Você se perguntar, por exemplo, você tem lá até os religiosos medievais, ele pode ser chamado de filósofos, apesar de eles terem todo o pensamento lá baseado na Bíblia, né? Eles aprofundavam aquilo ali, eles perguntavam, o que significa isso? Entra em detalhes, fundamenta. Por que isso é verdadeiro? Uma frase foi dada, por que essa frase é verdadeira? Eu quero saber por que ela é verdadeira, o que está fundamentando isso daí. Então a atitude filosófica é muito nisso, tá? Ela sempre busca se aprofundar cada vez mais. Pensando um pouco a respeito disso, a gente pode imaginar o seguinte. Vamos tentar colocar na prática isso, tentar imaginar a gente aqui, né? Se o filósofo ele ama o saber, eu costumo usar isso nas minhas aulas aqui no ensino médio, tá bom? E acho que vale também comentar um pouquinho sobre isso com vocês. Se o filósofo ama o saber, né, e se a gente tem lá, né, aquela frasezinha, eu uso essa frase como um link para ligar ao que eu quero chegar aqui. Existe essa frase, quem ama, cuida. Você concorda com essa frase? Quem ama, cuida? Ele já estabeleceu lá, filósofo é o que ama o saber. Agora vamos tentar estabelecer essa segunda frase, quem ama, cuida. Você concorda com essa frase? Pois bem, eu diria que se você realmente ama alguma coisa, você não vai deixar a coisa largada. Se você gosta do seu carro, você não vai deixar o carro largado. Sabe? Se você gosta da sua casa, você também não vai deixar tanto a sua casa largada. Se existe alguém que é realmente aqui, a gente sabe que cuida tanto da gente, às vezes é nosso responsável, né? Para falar de uma maneira mais geral, mas a gente pode falar também da nossa mãe, né? Principalmente da nossa mãe, né? Que liga toda hora para perguntar, como é que você está? Você levou o casaco, que não sei o quê. É tanto cuidado, que realmente a gente vê o nível do amor por trás daquilo ali, né? Eu acho que o cuidado é um sinal, mostra como que uma pessoa ama um determinado assunto, determinada coisa qualquer, né? Quem ama, cuida.
Então você pensa então na ideia de que amar pressupõe lá que uma certa prática de cuidado. Você se tende a ir nos fundamentos para exatamente cuidar do saber, do entendimento humano. Se você pode considerar aqui uma certa função do filósofo na sociedade, eu diria que essa seria a principal função do filósofo. Cuidar do entendimento humano, do conhecimento humano. Em todas as épocas, os filósofos, da sua maneira, do seu jeitinho, da sua maneira mesmo, porque às vezes era uma coisa assim, totalmente diferente uma da outra. Tá? Nietzsche é totalmente diferente de Platão, mas você vê ali neles um certo ardor para cuidar do que as pessoas estão pensando, cuidar do entendimento, sabe? Uma preocupação com isso. Se você vê isso, você vê a característica filosófica propriamente dita, que é cuidar do entendimento. Então, se a gente supõe então que filosofia, né, filósofo é o que ama o saber. A filosofia é o amor pelo saber. Quem ama, cuida, certo? A gente pode tirar então que a filosofia é, digamos, uma área que estuda os cuidados que os filósofos tiveram ao longo dos tempos. Olha só que legal, né? Eu gosto de ver a filosofia dessa maneira. Não sei se você vai gostar, mas é a maneira como eu costumo apresentar para os meus alunos. A filosofia, ela estuda os cuidados que os filósofos tiveram ao longo dos tempos com o saber, de acordo com o seu contexto social, mas eles tiveram lá uma tentativa de cuidar do saber. E como foi expresso esses cuidados? Foi expresso através de formas de argumentar, através de criações de métodos. Sabe por quê? Porque eu tenho que argumentar de uma maneira certa para cuidar do saber de uma maneira legal. Eu preciso saber o método seguro para conhecer, para poder cuidar do entendimento humano. Sabe? Eu preciso, digamos, retirar esses ídolos, essas como é que eu posso dizer, essas enganações que prejudicam o entendimento humano. Sabe? O filósofo ele sempre fica inquieto quando alguém trata de uma maneira incorreta o saber humano, o entendimento. Ele fica inquieto, ele precisa se expressar, ele precisa e aí que começa a surgir vários livros filosóficos. Imagine lá, né? Você tem o seu carro novinho, você ama muito o seu carro e de repente aparece lá alguém querendo entrar dentro do carro. Todo sujo, todo molhado. Você vai berrar, você vai gritar, você vai se revoltar, não vai? Não é isso que vai acabar acontecendo com você? Porque você ama o carro, certo? Se você ama um carro tão bem e alguém fica querendo abusar, né, e querendo entrar de qualquer maneira no carro, você vai ter que dar uma resposta para aquilo. E a resposta que você pode dar, antes de mais nada, gente, é uma resposta assim de cuidado, certo? Você, olha só, pode ser até agressiva uma resposta, mas essa resposta agressiva é porque você está querendo cuidar daquilo ali que você ama. É por isso que muitos filósofos, na prática, às vezes até podem ser um pouco ofensivos no modo de discursar, porque eles estão revoltados por conta de uma série de pessoas que estão abusando do entendimento humano, abusando do conhecimento, distorcendo, usando para manipulação e assim por diante. Imagine então que o filósofo ele se revolta muitas das vezes, mas essa questão da revolta, da crítica, não é uma característica puramente intrínseca de todo filósofo. Tem filósofo que não se revolta. Tem filósofo que concorda com o pensamento vigente. Porque ele acredita que aquele pensamento vigente é o que leva a um entendimento melhor sobre o mundo, é o que cuida melhor do saber humano. Certo? E assim ele continua sendo filósofo, por isso. Ele não vai se revoltar, mas tem outros filósofos que identificam, peraí, não, ele está avacalhando já, vamos fazer uma coisa aqui para bater de frente. Então repara,
Muita gente descreve filosofia como sendo uma simples crítica. Um estudo crítico sobre o mundo, é criticar, é fazer revolução, mas não necessariamente, tá? Não necessariamente, você não precisa fazer filosofia só com revoluções, com críticas. Tem muita crítica e às vezes a parte mais legal da coisa é essa, né? E acaba sendo a mais ensinada porque é a parte mais legal, mas não é necessariamente a parte que descreve o que é o filósofo. Não é a parte da revolta, da crítica que vai descrever o filósofo. O filósofo é o cara que ama, e por amar, pode ser que ele esteja concordando com o pensamento vigente, por amar, pode ser que ele esteja se revoltando com alguma coisa injusta que esteja acontecendo. Algum tipo de manipulação, algum uso incorreto da razão humana, do pensamento humano. Certo? Você vai ver, então, todo tipo de filósofo, mas uma característica que eu acabo sempre considerando é que eles amam saber. Tudo aquilo que eles estão fazendo é por amor ao saber. Tá? Por amor ao entendimento humano e sempre com aquela finalidade de cuidar do entendimento humano. É isso que define, para mim, pessoalmente, como professor de filosofia, pela minha experiência, é o que define o filósofo antes de mais nada. Essa preocupação com o entendimento humano. Até filósofos medievais como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, têm lá a sua forma de cuidar do entendimento humano. Tá? Você pode até se revoltar porque o cara está defendendo o pensamento vigente, mas e daí? Você poder ficar, digamos, não considerá-los filósofos porque eles estão defendendo o pensamento vigente. Mas, na verdade, se você for analisar com calma, você vai ver que eles estão revolucionando muito ali, tá? Se você analisar com calma. A partir dele, muitas pessoas começaram a pensar diferente, tá? Não fico com essa historinha aí de que os caras simplesmente seguiam a religião, não sei o que, não aceitavam, e aceitavam tudo, ficavam quietinhos. Não é bem isso não, tá? Então a gente percebe o seguinte, que essa é a característica, amar o saber. Por amar o saber, ele acaba criticando, ele acaba duvidando muitas das vezes, explorando dúvidas, porque quer saber um conhecimento que seja indubitável, como no caso de Descartes. Ele vai tipo assim, buscando defender que o conhecimento vem da experiência, o conhecimento vem da razão. Você percebe o amor por trás daquilo tudo ali. Ele está querendo falar de uma maneira mais viável possível para se ter um conhecimento seguro ali. Certo? É isso que eu diria que descreve um filósofo propriamente. Essa busca por um cuidado, né, com o saber. Então, para botar de uma maneira mais ou menos prática, né, o que os filósofos, então, com esses cuidados, quais são os cuidados que os filósofos geralmente costumam ter e que acaba sendo exatamente o objeto de estudo da área de filosofia? Bom, a gente estuda os métodos, de uma maneira geral, as críticas, a gente estuda as teorias, sim, porque às vezes tem uma teoria do mundo, cada um tem às vezes uma teoria do mundo diferente. Você estuda os procedimentos, como cada um descreve os procedimentos do conhecimento humano. Você acaba estudando as formas de argumentação, como argumentar de uma maneira válida, como não ser enganado por falácias, que são tipo argumentos errados, certo? Falácias. Como, sei lá, entender a sociedade para não ser manipulado pelas pessoas. O que é o ideal, ser autônomo ou não? O que é o melhor para o ser humano? O que é o bem? O que é o mal? Porque eu preciso saber para direcionar melhor as minhas ações. Okay? Não que ele queira controlar a sua vida, mas tipo assim, ele está querendo identificar, por exemplo, que se você for para esse lado, tá bom, assuma as consequências por isso. Você que sabe. Depende do filósofo também. Pense então nesse aspecto, tá, gente, de que quando a gente fala de conhecimento, de filosofia, a gente fala de principalmente amor pelo saber. De todas as áreas do conhecimento, a filosofia em particular, ela envolve um sentimento, um amor por alguma coisa, que é expressa por várias atitudes, de crítica, de construção de dúvida, de defesa, de fé. Por exemplo, uma pessoa pode fazer uma apologia
de uma fé religiosa. Ele está fazendo filosofia? Ele está, certo? Porque ele está ali acreditando que aquela fé é o melhor para o entendimento humano, para o conhecimento humano, para o ser humano em geral. Então você tem todo tipo de defesa, tá, gente? Todo tipo de defesa. A gente não pode desqualificar uma filosofia em detrimento da outra. Cada filosofia, cada filósofo teve a sua contribuição. E a gente vai vendo então essas contribuições que cada filósofo foram dando para o entendimento humano. Aí jogando para nós, hoje, ponto. Para jogar para nós. Você acha que é importante você cuidar de si mesmo? Cuidar do seu próprio entendimento? É óbvio que sim, né, gente? É óbvio que é importante a gente cuidar do nosso próprio entendimento. Se a gente toma banho todos os dias para limpar o nosso corpo, também é necessário limpar um pouco o quê? A nossa mente, o nosso entendimento, às vezes. Fazer uma limpeza mesmo, não lavagem cerebral, né? Uma limpeza, sabe, com alguns critérios razoáveis, tá bom? De, às vezes, informações falsas que a gente recebe, fake news está direto aí na internet. Hoje, é importante você saber identificar o que é fake news e o que não é. Você sabe separar a verdade de falsidade na internet? Sabe, esse tipo de coisa envolve todo questionamento filosófico, certo? Não fiquem presos, então, a uma ideia tipo filosofia, ficar criticando, revolucionando tudo. Não, filosofia é amar ao saber e envolve sentimento pelo saber. Esse sentimento que impulsiona o filósofo a fazer o que quer que ele esteja fazendo. Tá bom? Você vê a dimensão do cuidado. Eu diria principalmente a dimensão do cuidado. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa escrevendo de qualquer maneira, sem se preocupar com as fontes, sem se preocupar com o que ele está afirmando, o que ele não está afirmando, a gente vê que o texto não é filosófico. Agora, quando você vê uma pessoa querendo fundamentar o que está falando, fundamentar o que está pensando, estruturar bem o seu argumento, você vê um certo aspecto de cuidado da pessoa. E se tem esse aspecto do cuidado, evidentemente, esse pensamento é filosófico, tá bom? Se for jogado de qualquer maneira, não é filosófico, mas se você tiver lá uma espécie de cuidado para fundamentar o saber, então você vai ter lá um saber filosófico propriamente dito, tá bom? Então, assim, não vamos não vamos fazer discriminação, né? Algumas pessoas dizem, por exemplo, filosofia medieval não é filosofia porque é religião. Ou Nietzsche não é filósofo porque Nietzsche é poeta. Marx não é filósofo. Marx é sociólogo, não sei o quê. Não, gente, filosofia antiga já está ultrapassada, não sei o quê. Coisa agora é só filosofia moderna. Filosofia verdadeira só escreve em alemão. Né? Caetano Veloso tem uma música que ele fala isso. Uma coisa parecida com isso, tá, gente? Gente, a gente tem que começar a pensar um pouquinho sobre isso. Será que é ou não? O que vocês acham? Se vocês perguntarem, por exemplo, só para fechar aqui, né? Por que a filosofia muitas das vezes é associada à loucura? Cara, o pessoal é maluco, não sei o quê. É porque quem ama, gente, age de uma vez de uma forma totalmente alheia do mundo. Ele acaba se isolando do mundo. Acaba sendo tratado como se fosse um louco mesmo. Vive às vezes como um eremita, porque só pensa, só busca refletir sobre as coisas. Então a pessoa é tratada como um louco, entendeu? Ou quer se revoltar, quer fazer uma revolução no mundo que não sei o que, precisa cuidar do saber. Novamente, né, a pessoa é tratada como louco. Né? É um estereótipo que acabou sendo criado, mas repare que loucura não é exatamente o ponto principal. É exatamente esse sentimento. Né? Das áreas do conhecimento, a filosofia é a única que tem lá amor no nome. Tá? Amor pelo saber. Biologia não tem amor pelo saber, é uma coisa fria. Tipo, estudo da vida. Tipo, só isso. Estudo é uma coisa abstrata da vida. Né? Sociologia, estudo das relações sociais. Sei que psicologia, estudo da mente. E assim por diante. Né? Uma coisa meio fria. Estudo é uma coisa abstrata. Aquisição de conhecimentos e tal.
Aqui na filosofia não é abstrato, não é só aqui em cima, tem coração envolvido, tem impulso, sabe? Tendência para fazer uma defesa, argumentar de alguma forma ou não, beleza? E a pergunta final, né? A filosofia é útil para alguma coisa? O que vocês acham? Ela foi útil? Ela é útil? Aí é que tá, gente. Tem o próprio Aristóteles, né, que eu disse que eu costumo seguir, também faz uma reflexão sobre isso. Porque se uma coisa é útil, ela está sempre em função daquela finalidade, daquele objetivo. Veja, por exemplo, uma caneta é útil para escrever, certo? Então, se essa caneta ela é útil para escrever, se eu puder escrever de uma maneira diferente, eu posso simplesmente descartar essa caneta. Não posso? Vamos supor, eu tenho lá agora, sei lá, o computador, né, que você simplesmente digita. Eu posso escrever pelo computador. Repare que uma pessoa pode viver a vida dele inteira, ou quase inteira, né, sempre descartando a caneta, quase nunca usando caneta, porque ele pode digitar. Repare como uma caneta que é útil para escrever, pelo fato de ela servir, e ela só existir por causa disso, ela pode ser descartada, jogada fora. Certo? Percebe? Por isso, muitos filósofos, assim como Aristóteles, tendem a ter lá um pezinho atrás, dizer que a filosofia serve para alguma coisa, é útil. Porque se ela serve, por exemplo, serve para adquirir conhecimento. Se ela serve para adquirir conhecimento, então se a gente puder adquirir conhecimento de uma maneira diferente, que não seja pela filosofia, parece que a filosofia vai poder ser descartada. Você percebe essa questão? O filósofo não gosta da ideia de que o amor pelo saber possa ser descartado. É estranho isso, né? Soa mal. Agora, imagine o seguinte, como eu falei para vocês, filosofia tem sentimento envolvido. Então vamos pensar aqui. Imagine que aquela caneta, né, que ela, digamos, ela não é uma caneta qualquer. Ela foi uma caneta dada pela sua avózinha no último momento de vida dela, e aqui a caneta ali representa toda a sua função como estudante, pesquisador, professor, sei lá. Aquela caneta lá. Repara o tom sentimental e emocional que você tem em relação a essa caneta. Ela não é uma caneta qualquer. Repara. E o que acontece aqui? Ela não está mais em função do uso. Muito pelo contrário, às vezes você até prefere não usá-la. Porque se você usá-la, você vai acabar com a tinta, vai desqualificar a caneta, entende? Então, nesse aspecto, você começa a observar que a filosofia, antes de mais nada, essa caneta, antes de mais nada, ela tem um valor por ela mesma. Tá? Essa caneta tem um valor por ela mesma. E uma vez que ela tem esse apelo sentimental, você não pode descartar, tá, essa caneta, porque ela não está em função de alguma coisa, ela está por ela mesma. Esse é o ponto aqui. A filosofia, uma vez que é um amor pelo saber, tem esse apelo sentimental pelo saber, você está ali porque você está gostando de fazer a coisa que você está fazendo, sabe? É uma coisa totalmente diferente. Você não está ali pela utilidade da coisa, está ali pelo amor que você tem pela coisa. Aquela caneta ali, que tem um apelo sentimental, mesmo quando ela parar de escrever, você não vai jogar ela fora. Tá? Você vai manter ela com você, porque ela é importante para você. Então pensa mais ou menos nesse aspecto. Tá? Por isso que a filosofia, por isso que muitos filósofos mesmo, de uma maneira relativamente padrão, não tanto padrão assim, mas muitos filósofos chegam a dizer mesmo que a filosofia não serve para alguma coisa. Até mesmo soa mal, né? Você fala que serve para alguma coisa, como se ela tivesse um senhor. Né? Isso lembra o período medieval em que a filosofia ela é tutelada pela teologia. Né? A teologia estava ali meio que as cordinhas, determinando o que deve ser estudado, o que não deve.
né? Não que seja ruim, mas é uma forma de filosofia também, a filosofia um pouco tutelada ali, né? Soa mal para muita gente essa ideia de filosofia como servindo alguma coisa, para alguma coisa. Tá? Se você botar que a filosofia serve para a ciência, tem gente que quer falar isso. Não é uma coisa muito legal. Ok? Então, dessa maneira, eu diria que a filosofia ela não pode ter uma utilidade ou não pode servir. Se ela tiver uma utilidade servir, ela vai ser está em função de alguma coisa e ela pode ser descartada. Mas se ela estiver por ela mesma, se você está ali porque você gosta, sabe? Você tem aquele amor pelo saber, sabe? Isso mostra muito, isso fala muita coisa, gente, fala muita coisa assim em relação aos alunos. Pensa aí os alunos, do dia a dia que a gente tem. Os alunos, às vezes, eles não têm aquele feeling, aquele sentimento por aprender, sabe? Você percebe isso nos alunos. É tão incômodo, às vezes, quando nós, como professores, acabamos encontrando esse tipo de coisa. Porque a gente percebe que ele está ali obrigado. Obrigado pelos pais, pela sociedade, porque é obrigatório, o ensino é obrigatório. Né? Não que não deixa, não pode deixar, não que a obrigatoriedade do ensino seja ruim em si, mas a gente tem que fazer algumas adaptações aí, porque simplesmente está por obrigação, sabe? Não está por amor, não está porque você quer, sabe? É tão ruim isso, é tão ruim quando você tem lá um monte de gente estudando por raiva, sei lá, com raiva, porque a verdade é que aquilo vai causando até um certo trauma, as pessoas não vão querendo estudar mais, eu não quero estudar, porque, poxa, não, eu estou aqui forçado, eu não quero saber isso. As pessoas não estão pelo amor, pelo saber. É claro que tem certos saberes que são importantes para a gente conhecer, independentemente do coisa, senão a gente não consegue viver, né, no dia a dia na sociedade. A gente precisa saber algumas coisas. Mas a gente começa a perceber que há esse choque. Você consegue perceber? Você consegue sentir isso? De um lado, a gente tem aquelas coisas obrigatórias que a gente precisa aprender e aquela coisa que a gente está querendo, a gente está aprendendo porque a gente está gostando de aprender. Você percebe isso? Quando você está ali por obrigação, você não está filosofando. Mas quando você está ali porque você ama o saber, você está porque você quer mesmo conhecer, tem esse amor pelo saber. Está cuidando do seu próprio entendimento, certo? Só pense assim, por exemplo, que por que uma pessoa cola muitas das vezes? Porque ela não teve nenhum amor por aquele saber ali. Né? Ela cola, ela repete um texto qualquer. Repete um texto lá da internet, né? Simplesmente copiou, colou e pronto, acabou. Certo? Vocês acham isso correto? Bom, a pessoa cola na prova porque ela quer o quê? A única coisa que ela quer é aquele papel chamado diploma no final do curso. Você está ali só por isso? Só pelo papel? E os alunos que estão lá por causa da nota? Piorou, né? Nota é só um número, gente. É um número. E tem filósofos que vão dizer que números nem existem. Quer dizer, você está ali por uma coisa totalmente convencionada, que são os números, que nem é real, que não é concreto. Você está se desgastando por uma coisa que é um número, né, e não está ali pelo amor pelo saber. Né? Essa é uma crítica que a gente pode fazer, por exemplo, às escolas atuais. Será que a gente está ali pelo amor pelo saber mesmo? A gente está porque ama, está gostando de saber das coisas? Porque você sentiu um feeling em relação a algum assunto. E você, aquilo ali, você sente um impulso para falar sobre aquele assunto. Isso é a filosofia propriamente dita. Tá, gente? Isso a gente tem que ter na nossa vida, no nosso dia a dia. Não é o, tipo assim, repetir o que todo mundo fala. Isso não é filosofia. Então, vamos ficar por aqui. Tá? Eu vou fechar essa aula. E espero que tenha sido esclarecedor.
Um abraço a todos e eu vou ficar por aqui. Tchau, tchau.